Então, começando a live, estou com um tempo aqui para falar com vocês, porque o assunto de hoje é um assunto que eu venho trabalhando um bom tempo com ele, que é a questão das duas testemunhas de luto, né? Quem já fez, por exemplo, seminário do Apocalipse, sabe que tem um material sobre isso lá. Mas eu quero trazer algumas coisas interessantes que estão aqui, vou compartilhar com você a tela e vou conversando com você sobre esse assunto, tá? Então são as duas testemunhas de luto. É uma coisa interessante de você estudar, porque ela está bem atual, tá? Embora eu não esteja falando com você uma questão de profecia, porque ele já foi um fato ocorrido. Na primeira parte do que eu vou conversar com você foi um fato ocorrido, tá? O que tem a ver com esse título aqui já ocorreu, mas ele tem os seus desdobramentos que atingem o nosso dia de hoje. Então, vamos lá ao nosso estudo de hoje, as duas testemunhas de luto, Apocalipse 11, e Apocalipse 11, do 3 em diante. Eu darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestido de saco. Lembrando que esse período, 1260 dias, é um período profético. Esse período profético, dentro de profecia, um ano equivale, esse um dia equivale a um ano. Um ano ele é dado aqui como um dia. Então são 1260 dias, 1260 anos, e essas testemunhas estarão profetizando em vestidos de saco, ou seja, no antigo Israel era costume, quando havia algo que realmente chocava as pessoas, algo trágico, né? Elas rasgavam a roupa, colocavam a terra na cabeça ali e vestiam saco, né? E essas são as duas oliveiras e os dois catiçais que estão diante de Deus da terra. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e os devorará, e os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Esses têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e têm poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas, todas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão os seus corpos mortos na praça da grande cidade que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde Nosso Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos, tribos, línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio. Vamos lá, 3 dias e meio, 3 anos e meio. E não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presente uns para os outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz que vinha do céu, que lhes dizia: subi para cá. E subiram ao céu em uma nuvem, e seus inimigos o viram. Um fato importante que eu quero passar com você aqui é essa questão de que havia testemunhas e o inimigo mandou matar. Vocês viram o relato que o inimigo mandou matar as duas testemunhas. E nós vamos contar como é que foi isso, o que ocorreu. É uma profecia que se cumpriu, mas como eu disse, tem desdobramento até hoje. Enfim, atrapalhar o trabalho de Deus. Tá? Voltando. Quando acabaram seu testemunho, o inimigo fará guerra e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos na praça da grande cidade. Você já até deve estar perguntando, né? Então, quem são essas duas testemunhas? Quem são essas duas testemunhas? É a Bíblia, o Velho e o Novo Testamento. Dentro disso, quando é que elas foram mortas? Um detalhe importante que eu quero trazer para você aqui. Como eu disse aqui, essa é uma profecia que se cumpriu já
E ela tem seus desdobramentos. Essa profecia dos 3 anos e meio, você vê o seguinte: a Bíblia não tem meia data ou meia precisão. A Bíblia, quando se lida com datas, e além disso, quando se lida com profecias, ela é exata. Não tem metade. Você lembra que nós lemos 3 dias e meio, 3 anos e meio. As duas testemunhas, elas foram mortas durante a Revolução Francesa. E um detalhe importante em relação a essas duas testemunhas, tá? É que quando elas foram mortas durante a Revolução Francesa, o mundo inteiro tomou, digamos assim, partido, ou tomou também em suas mãos a questão de se aproveitar daquele momento. Os 3 anos e meio ele foi exatamente cumprido durante o período mais negro da Revolução Francesa, tá? E esse período foi quando a França, por decreto na sua Assembleia, ela declarou que não há Deus. Mais que isso, eles atacaram a questão do uso da Bíblia, né? O governo francês anulou esse decreto depois em 1797. Se você pegar o 793 em novembro até o junho, você vai chegar nesses 3 anos e meio, de acordo com o que estava na profecia, tá? E nesses 3 anos e meio, depois diz-nos a palavra de Deus que 3 dias e meio e o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram sobre os seus pés, e ganhou grande temor sobre os que ouviram, né? A Revolução Francesa foi um período terrível na história. Aconteceram muitas coisas que abalaram a questão da crença em Deus. Basta dizer o seguinte, né? Durante a Revolução Francesa, algumas coisas que ocorreram é que, vou lembrar para você, que muitas pessoas se lembram de quando você assiste um filme, um documentário, alguma coisa assim, você vê os reis, e junto com os reis você vê a figura ali do clero, né? Você vê a figura do bispo. Então, o mundo, naquele período de 1792 a 1794, por exemplo, quando iniciou a Revolução Francesa, o mundo estava dominado pela igreja. E muitos países desejavam se livrar da questão da igreja. Não queriam mais continuar com a igreja ditando as normas e fazendo com que reis e rainhas obedecessem o comando que vinha de Roma. Então, a Revolução Francesa ela foi muito importante na história, teve um impacto contra a palavra de Deus muito grande, a ponto de ser citado na Bíblia como uma profecia específica. Por quê? Porque foi um período que foi anticristianismo, com a promulgação de que não há Deus. Então houve essa questão do anticristianismo. Fora isso, também foi o culto à razão. Os franceses elegeram uma prostituta para ser a deusa da razão. Houve uma tentativa da mudança do calendário semanal para, em vez de 7 dias, serem 10 dias. Mudanças também na questão dos meses em relação ao verão, inverno, a questão do outono, primavera. Houve mudanças desse detalhe. E uma coisa que bate muito com o que está na questão do que nós lemos é que as Bíblias foram queimadas em praça pública. Você se lembra que nós lemos sobre isso? As Bíblias foram queimadas em praça pública. Porque ela vem junto com esse movimento de não há Deus, o anticristianismo. Por isso que a Revolução Francesa foi um perigo para o mundo cristão. E os reis e rainhas que estavam sob o subjugo, subjugados com a presença da igreja, quando a França decretou isso, os outros países acompanharam também esse movimento, e você vê aí
uma derrocada, você vê uma perda da posição da Igreja Católica nos reinos, na ação direta de conduzir as coisas do reino. E depois diz a palavra de Deus que depois de 3 anos e meio, que foi durante esse período mais negro da Revolução Francesa, porque ela foi em etapas bem definidas, a Bíblia foi novamente elevada e caiu grande temor aos homens e subiu ao céu. Nesse período, um pouco depois desse período, vamos lembrar que em 1804 e depois em 1816 foram organizadas as primeiras e maiores sociedades bíblicas do livro de Deus no mundo. E inundou o planeta. E é constituído, e hoje é o livro mais publicado e editado em toda a história. Por isso que a palavra dessas duas testemunhas, o Velho e o Novo Testamento, chegou até os céus. Porque o nome de Deus agora é pregado em toda a terra. A Bíblia, com 66 livros, 40 autores, 39 livros do Antigo Testamento, 27 livros do Novo Testamento, levando 1.600 anos para ser escrita pelo mesmo Espírito. Esse é um ponto que eu quero frisar para vocês. O mesmo Espírito, tá? Ela é dividida em livros históricos, poéticos e proféticos. E os livros proféticos são aquilo que eu gosto de estudar, porque nos dá a certeza da presença desse nosso Deus, e mais que isso, nos dá a certeza do futuro. Ou qual o futuro que Deus preparou para aqueles que o amam. Agora eu vou entrar num outro detalhe. A Bíblia foi combatida de todas as formas desde lá da sua origem. Em cerca de 167 anos antes de Cristo, Antíoco Epífanes já queria obrigar os judeus a se converter à religião grega. E ele mandou destruir todas as cópias das escrituras hebraicas, o que nós conhecemos como Velho Testamento. Tá? Aqui nos diz que Heinrich Graetz escreveu que os enviados desse rei rasgavam e queimavam os rolos da lei onde quer que os achassem e matavam aqueles que liam esses rolos em busca de força e consolo. Então, a Bíblia, como palavra de Deus, ela foi, desde o início, ela foi combatida. Depois, na Idade Média, nós temos o Concílio de Trento. O Concílio de Trento é importante nós avaliarmos, tá? Porque foi um período em que a Igreja Católica combatia o movimento de reforma. E nesse combate do movimento de reforma, houve então o Concílio de Trento, em que se tomou algumas decisões muito importantes, decisões que acarretam resultados e consequências até hoje. Algumas das coisas que foram tema do Concílio de Trento era contra a expansão do protestantismo. Essa foi a reação da Igreja com a reforma protestante. Foi o fortalecimento da Inquisição. E foi dada orientação aos jesuítas para combater todos os hereges. E quem eram hereges? Hereges eram aqueles que não aceitavam as normas da Igreja. E um fato importante é que também esse concílio tratou de um assunto que era a questão da interpretação da Bíblia. Aí eu quero falar com você porque eu já fiz aqui alguns estudos falando sobre essa questão da interpretação da Bíblia. Graças a esse concílio aí, o mundo cristão virou uma bagunça. Quando você fala o seguinte, puxa, existem tantas religiões cristãs no mundo, existem porque uma coisa muito importante ocorreu e que partiu desse concílio, que foi a maneira de se interpretar a Bíblia. Já que não se conseguiu destruir a palavra de Deus, queimando-a. Agora, você está durante a Inquisição,
impedindo com que as pessoas tivessem acesso à leitura da palavra de Deus. Mas como isso era como fosse uma fonte que não dá para segurar essas águas, então o novo ardil do inimigo foi: bom, se você vai ler, você tem que ler da maneira com que eu vou lhe ensinar, da maneira com que eu vou te mandar a interpretação. Então, a partir desse momento, você vê agora a Bíblia podendo ser lida, lembrando que no final da Revolução Francesa, em 1803 e 16 em diante, as sociedades bíblicas começaram a espalhar a palavra de Deus no mundo, lembrando que os 1260 anos, que começou em 538, terminou em 1798. Em 1798, o Papa é aprisionado por ordem de Napoleão, através do general Berthier. E aí você termina essa parte da profecia dos 1260 anos de perseguição ao povo de Deus, que iniciou em 538, com o edito de que aquele que não seguisse o que a Igreja Católica mandasse era herege. Então aí começou a parte mais dura da perseguição, mas a Bíblia já estava sendo perseguida bem antes disso. E durante o período da Inquisição, as testemunhas estavam de luto e estavam ali sem poder ser claramente manuseadas e utilizadas pelos cristãos. Por isso que naquele texto de Apocalipse 11 que nós lemos ali, você tem que as duas deram o seu testemunho, mas elas deram o seu testemunho em tempo de dificuldade. Então veja só, durante esse período, agora eu vou até um momento nessa nossa live de hoje, explicando o que mais aconteceu. E foi uma coisa importante que afeta a nossa vida até hoje, tá? Através da questão da mudança da maneira de interpretar a Bíblia, nós começamos até agora o seguinte: durante o Concílio de Trento, que foi o maior concílio, mais longo que existiu, Francisco Ribeira, padre jesuíta e doutor em teologia, um espanhol, e doutor em teologia, como eu falei, ele fez um comentário de 500 páginas sobre o livro do Apocalipse e também sobre Daniel. E ele apresentou isso no ano de 1591. Em 1585, 6 anos antes da sua morte, em 1591. Esse comentário foi escrito sob o ponto de vista histórico. Guarde essa palavra histórico. Porque o subterfúgio, que nesse caso, vamos deixar bem claro, a Igreja Católica precisava de uma nova maneira de interpretar a Bíblia. Por quê? Porque através do método ensinado por Deus, historicista por recapitulação, que nós vamos ver aqui, a Igreja Católica ela estava tipificada na besta de Apocalipse 13, e estando em guerra contra os filhos de Deus. E era nesse período em que ela estava em guerra com os filhos de Deus, aqueles que não aceitavam os ditames dela, eram guerreados, eram massacrados, eram mortos. Tá? Então ela falou, precisamos achar uma maneira de dar uma nova interpretação. Aí Ribeiro entrou com essa nova interpretação e ele lançou, através disso, ele lançou uma maneira que seria o futurismo, lançando tudo para o futuro, né? E através dessa questão de lançar tudo para o futuro, ele, digamos assim, bagunçou o mundo. Mas vamos lembrando que ele fez isso em 1585. Mas o que aconteceu, então, de que hoje existem tantas religiões? Aqui nós temos um livro. Esse livro afirmava que os primeiros capítulos do Apocalipse se aplicavam à antiga Roma pagã e o resto se referia ao futuro. Então aqui você já vê uma mudança da maneira de interpretar as Escrituras. Tá? E isso aqui é ensinado dentro da Igreja Católica, mas não ficou só ali. Esse livro apontava que o anticristo seria um único indivíduo, personificando a Satanás, e que ele iria fazer o seguinte: perseguir e blasfemar os santos de Deus. Ele iria reconstruir o templo em Jerusalém. Ele ia abolir a religião cristã, negar Jesus Cristo, destruir Roma, ser recebido pelos judeus, fingir ser Deus, matar as duas testemunhas de Deus.
ou a Bíblia, e conquistar o mundo. Para conseguir isso, Ribeira estendeu o prazo dos 1.260 dias, ou 1.260 anos, que também é expressado nas 42 meses, 42, nos 42 semanas, tá? E aqui também ele estendeu para 42 meses, que são 3 anos e meio, de maneira literal. Ele rejeitou a interpretação dos 1.260 anos como a Bíblia explica. Tá? Com isso ele conseguiu iniciar um movimento que acabou se passando do mundo do catolicismo, porque lembrando que Ribeira escreveu para defender as ideias do catolicismo contra a reforma. Mas aí Samuel Maitland, em 1792 em diante, em 1826, ele publicou um livro amplamente lido, atacando a reforma e apoiando a ideia de Ribeira de um futuro onde um homem só seria o anticristo. Maitland era da biblioteca do arcebispo de Cantuária, ele era um católico. Agora, um fato interessante, já muito mais tarde, anos mais tarde, Nelson Darby, ele era um homem muito estudioso. Ele se tornou um dos líderes do grupo de Piedmont, da Inglaterra, que ficaram conhecidos como os irmãos Fremont. E ele conseguiu e começou a desenvolver uma teologia evangélica agora. Ele foi ajudar ele achava que precisamos ajudar que as pessoas tenham a compreensão da Bíblia. E Nelson Darby, ele é o pai do dispensacionalismo. Quando você vê a questão do arrebatamento secreto, da pré-tribulação, da segunda tribulação, do anticristo, um homem literal, você também pode atribuir isso no mundo evangélico pentecostal e no livro evangélico protestante a Nelson Darby. Porque ele, então, escreveu os comentários tomando base os livros de Francisco Ribeira com as ideias de Maitland. E aí você vê uma transição dos livros que foram escritos para combater o protestantismo, sendo agora assumido pelo protestantismo. Mais tarde, uma das figuras mais conhecidas foi o Scofield, que pegou os estudos de Darwin e falou: por que então nós não colocarmos esses estudos na própria Bíblia? E quando ele fez isso, colocou na própria Bíblia, Scofield, então, agora, ele segmentou o caminho para que houvessem dezenas de vertentes cristãs. Porque agora a maneira de interpretar a Bíblia foi totalmente modificada. Entre uma das coisas que causou ao mundo maior estrago, está a crença no arrebatamento secreto, que está muito atual. O primeiro vídeo foi feito na década de 80, mas recentemente nós tivemos aqui um dos grandes astros de cinema, Nicolas Cage, fazendo um review aí do filme Deixados para Trás. Lembrando que esses livros, tá? É uma série, essa série ela vendeu, isso vou dizer para você, um dado de alguns anos atrás, vendeu mais de 400 milhões de exemplares no mundo, rendeu mais de 4 filmes da série. As pessoas acreditando no arrebatamento secreto, que não tem base científica, não tem base teológica. Tá? Ali eles expõem nessa crença que vem do dispensacionalismo, que vem de Darby, de Scott, de Maitland, de Francisco Ribeira, saindo da Igreja Católica, vindo agora para o mundo protestante. E os protestantes, eles apontam então a vinda de Cristo secretamente.
Essa teologia não tem base bíblica, mas toda essa teologia do dispensacionalismo, do futurismo, inclusive, é uma coisa muito importante. Se você pegar aqui a profecia das 2.300 tardes e manhãs e aplicar o método futurista, dispensacionalista de interpretar as escrituras, você vai retirar justamente o período do ministério de Cristo e também o período na sua crucifixão. Você vai eliminar o sacrifício de Cristo na cruz. Aqueles que utilizam o sistema dispensacionalista fazem um contorcionismo bíblico para poder, então, dar algum tipo de sentido à sua maneira de interpretar na Bíblia. Mas quando fazem isso, utilizam esses outros métodos de interpretação, não aquele que Deus organizou e Deus mandou, então eles estão deturpando e tirando, eliminando o sacrifício de Cristo na cruz, porque eles eliminam a profecia das 2.300 tardes e manhãs, passando para dias literais, não batendo com nada que se tenha na Bíblia, que se poderia dizer, bom, essa interpretação é a correta. Não, porque a interpretação é a maneira com que Deus nos colocou. Um dia nos deu por um ano. Agora, com o dispensacionalismo, esses dias são literais, mas eles não têm eco na história. O Apocalipse é um livro de contraste e ele é o mais combatido. Por que ele é combatido? Porque ele, para todos nós, ele é um mapa celestial que nos dá a orientação, que nos dá o que vai acontecer e o que os filhos de Deus precisam fazer para evitar as armadilhas de Satanás. Nós apresentamos aqui alguns detalhes que levaram ao luto das duas testemunhas de luto, que no caso seria a Bíblia, Novo e Velho Testamento. Mas há uma coisa que eu quero passar para você, que é muito importante você se ater, porque esse movimento de deturpar, destruir, subverter, mudar a palavra de Deus, esse movimento não parou. Quero lembrar para você que o que ocorreu no mundo foi que a maneira que se interpreta a Bíblia foi modificada. E ela teve um porquê disso tudo. E esse é um ponto importante para nós avaliarmos e vermos. E temos a questão do futuro. O futuro nos fala sobre isso. Na Idade Média, os líderes católicos se irritaram tanto com os membros da própria igreja que estavam buscando na Bíblia as verdades, que daí eles instituíram a perseguição, dizendo: sejam fiéis e cuidadosos em procurar sempre os hereges, em fazer busca em todas as casas suspeitas e em lugares subterrâneos. E a casa em que o herege foi encontrado deve ser destruída. A palavra de Deus, ela foi perseguida. E essa igreja perseguiu porque ela está tipificada na besta do Apocalipse, no capítulo 13, a primeira besta, tendo um poder blasfêmio. Ela é identificada na Bíblia através da maneira de se ler e de se traduzir, de se interpretar a Escritura no método divino. O método divino é o historicista por recapitulação, onde a própria Bíblia traz o significado dos seus símbolos. Querendo fugir dessa interpretação, e nós vemos então que esse poder que está em Apocalipse no capítulo 13, né? E aqui vi uma das suas cabeças ferida de morte. Quando foi ferido de morte? Em 1798, quando houve a queda do Papa. Mas ela foi curada. E adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. Veja, adoraram o dragão que deu à besta o seu poder. E adoraram a besta dizendo: quem é semelhante à besta? E quem poderá batalhar contra ela?
E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe o poder para agir durante 42 meses. E nós já estudamos aqui esse período dos 42 meses, são os 1260 anos, e a perseguição aos filhos de Deus. Aqui destaquei um detalhezinho aqui. E adoraram-na todos que habitam sobre a terra, mas esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Então é importante nós identificarmos quem são as bestas de Apocalipse, são duas, quem são as bestas de Apocalipse, o que elas estão fazendo, por que elas modificaram a maneira de interpretar. Eu falei, por que eles modificaram? Modificaram porque a própria Bíblia, na maneira correta de se identificar, ela acusa, ela mostra o pecado da Igreja Católica. Agora, o fato que é terrível é que o protestantismo, que estava desvendando e abrindo, mostrando ao mundo que a interpretação anterior estava errada, mostrando ao mundo que aquela igreja dominante ela seria usada contra os filhos de Deus, ela estava blasfemando contra Deus. Infelizmente, o protestantismo trouxe toda essa teologia para dentro de si. É por isso que existem tantas religiões. É por isso que existem religiões que se perdem nas suas teologias e aí elas vão aplicar daqui para frente. Um outro detalhe: quando uma religião não consegue ter sustentabilidade nas palavras, elas fogem com outros artifícios. E a partir daqui, nós vamos falar sobre esses artifícios, mas eu quero fazer um capítulo à parte em relação a isso. Tá? Vou fazer uma transição aqui para que você veja um detalhe importante nisso tudo, né? Esse poder religioso domina e ataca o povo de Deus. E já mostrei, foi de 538 até 1798. Tá? 538 foi o terceiro sino de Orleans, que promulgou qualquer que agir de outra forma, senão os ditames da Igreja Católica, serão punidos não pelos leigos, mas pelos bispos. Se você observar realmente, a Inquisição foi um período em que o clero puniu os leigos. Era assim que era feito. Em 1798, General Berthier entra em Roma, prende o Papa Pio VI, encerrando então esse período dos 1260 anos. Mas isso não termina aí. É que esse poder, como a própria Bíblia nos mostra, essa ferida de 1798, ela foi curada. Em 1929, Mussolini assina o Tratado da Santa Sé, ou o Tratado de Latrão, dando ao Vaticano ao papado e elevando o papado novamente a status de chefe de Estado. E a partir daí vem aquela questão de que o mundo se maravilhou. Mas esse vai ser um outro assunto. Nós vamos entrar num próximo estudo. Na semana que vem, nós vamos estar falando sobre o Jesus histórico. É a continuidade dos ataques à Bíblia. Veja só. Primeiro, Satanás tentou destruir a Bíblia, queimando-a, tentando destruir realmente, literalmente, a palavra de Deus, através de governantes, através de pessoas que tinham o poder nas mãos, como aconteceu antes de Cristo, quando se mandou queimar o que existia do segmento do Velho Testamento. Mais tarde, na França, quando se queimou as Bíblias, e o resto do mundo acompanhou isso, porque estavam se vendo livre do clero católico. Depois, nós vemos a mudança da maneira, já que não dá para você segurar, temos que mudar a maneira. Essa mudança começou lá em 1549, mas ela entrou em vigor no mundo evangélico a partir de 1833, com a adoção dos estudos feitos por Ribeira pelo mundo protestante. Depois você
faz com isso uma chuva de teologias que muitas delas não chegam a lugar nenhum porque não tem sustentabilidade teológica. E agora um dos últimos enganos, eu sei que haverá muitos até o fim, mas um dos últimos enganos que nós temos é o Jesus histórico. E eu quero explicar isso para você na nossa próxima live, na semana que vem, se Deus quiser. Ok? Quero passar para você o que é o Jesus histórico. Por que está batendo forte nas igrejas? Por que as igrejas evangélicas estão decidindo utilizar-se dessa nova interpretação do Jesus histórico? Por que algumas igrejas não utilizam a Bíblia? Antes diz o seguinte, é o Espírito Santo que escreveu a Bíblia, então é o Espírito Santo que fala conosco. A palavra de Deus já passou. Por que algumas igrejas agem dessa maneira? É a continuidade do ataque às duas testemunhas. E eu espero que você esteja conosco na semana que vem para estudarmos mais um pouco da profecia. Deus te abençoe. Até o próximo sábado às 15 horas. Uma boa semana, muita paz, saúde e muitas vitórias.